Essa época de fim de ano, em que as coisas começam a ficar turbulentas, um ano que vem, nós não sabemos exatamente como vai se dar devido às rebarbas da pandemia. Esse é um texto para nós nessa noite. Vamos ler Mateus 14, 22 a 33. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor? Está escrito: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caída a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nosso Deus, Santo Pai, que tem nos remido por meio da obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós pedimos que nessa noite abra os nossos corações, abra as nossas mentes para entender a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos guie, Senhor, a Tua verdade. E o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, é um texto impressionante que nós temos nessa noite. Tem algumas partes desse texto que parecem até saídas de um filme, né, de Hollywood, de ficção, porque é um texto muito rico, né? Ele fala de fé, fala de tribulação, fala de capacitação, fala do poder de Deus, fala de ousadia, fala de salvação, fala de fracasso, fala de adoração. Então não dá para exaurir todas as implicações desse texto e suas aplicações. Eu não vou fazer, tem muitas aplicações aqui, eu não vou ousar fazer todas elas, a mensagem ficaria muito longa. Então, hoje eu vou centrar nessa passagem a minha atenção ao fato de que a fé ela se arrisca a falhar, e esse é o tema dessa noite, a fé se arrisca a falhar. E o que implica isso? E deixarei de me aprofundar em outros temas, tá? Que tem nessa passagem, como o tamanho da fé do crente. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, o poder de Deus sobre a criação, a adoração dos servos de Deus, isso daí em uma outra oportunidade, e que o Senhor nos conduza nesse tema de hoje, ok? Então vamos rapidamente ver um pouco do contexto dessa passagem. Essa passagem ela se dá em um contexto em que o Senhor tinha terminado de fazer um grande sinal, né? O Senhor tinha feito muitas curas, se você pegar aqui no versículo, próprio capítulo 13, capítulo 14, o Senhor faz muitas curas, Ele alimenta uma multidão muito grande, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, aqui você vai ver isso no verso 21, e Ele o faz a partir de apenas 5 pães e 2 peixinhos. Então, depois dessa maratona de ensino, de curas, de um grande milagre, de alimentar uma grande multidão, o Senhor ele está cansado. Ao cair da noite ali, ele está cansado, ele vai ao encontro dos seus discípulos, manda, na verdade, seus discípulos na frente, de barco, e ele vai, no meio da madrugada, andando sobre as águas, se encontrar com seus discípulos. Aqui eu também não vou entrar na questão, mas nós temos, nesse contexto de Mateus 14,
Nós temos situações do tipo assim, reestruturação de matéria viva, o Senhor cura pessoas, criação de matéria, Ele multiplica pães, nós temos subversão das leis físicas, Ele anda sobre as águas, e isso é coisa de só quem detém o verdadeiro poder, todo o poder. Mas nessa passagem tem uma coisa que é diferenciada de todas as outras passagens nos evangelhos, que não ocorre em nenhuma outra parte. Nós temos um homem que ousa pedir para o Senhor que ele também participe de um milagre em operação. Isso é uma coisa diferenciada, Como se não fosse suficiente os tantos prodígios que o Senhor realiza, aí vocês depois leem Mateus 13, o início de Mateus 14, o Senhor atende ao pedido de Pedro, e é um pedido atrevido, é um pedido ousado, e Pedro caminha sobre as águas, assim como o seu mestre estava caminhando. É uma demonstração impressionante de ousadia, de fé por parte do discípulo, de poder por parte do mestre, mas também Pedro falha. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa falha, que a fé se arrisca a falhar. Então, o que é a ousadia de Pedro e a sua falha tem para nos ensinar nessa noite, meus irmãos? E eu posso resumir isso tudo no tema da mensagem, que é uma frase escrita por A.W. Tozer. O texto é: a fé se arrisca a falhar. A fé se arrisca a falhar. Então vamos ver algumas implicações dessa passagem, depois algumas aplicações. Vamos ver parte a parte, versículo a versículo, discutir, e depois vou colocar algumas aplicações. Vamos começar com o versículo 22 e 23. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Isso daqui foi depois dessa situação que eu falei da multiplicação. Esse episódio, ele começa com uma coisa bem interessante. Ele começa com o Senhor Jesus compelindo os seus discípulos. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos. Compelir, gente, no original, uma das traduções é forçar, empurrar, obrigar. Ele, de certa forma, ele pegou a força dos discípulos e disse: vão. Ele compeliu os seus discípulos a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele ficava só, se despedindo das multidões. Aqui a gente não sabe direito como entender essa passagem em termos geográficos, mas o outro lado que está falando aqui é o Mar da Galileia. Não é exatamente Jesus estava num lado e o outro lado os discípulos estavam indo, provavelmente o Senhor estava se referindo a uma baía um pouco mais adiante, em que o barco ele sai desse ponto e ele chega para cá. É uma distância que poderia ser feita por terra, não muito distante, mas como tinha uma baía no meio do caminho, então realmente dá a impressão de ser do outro lado. E ele insiste e compele os seus discípulos a levar o barquinho, eles estão com um barco ali, e os discípulos provavelmente estão pensando: bem, depois o Senhor vai a pé, não tem problema nenhum, Não era uma distância tão grande, tanto é que quando ele chega do outro lado, no outro dia pela manhã, e as multidões descobrem que eles estão lá, elas vão a pé ao encontro do Senhor. Se vocês olharem aqui o versículo 13, de Mateus 14, assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Então é isso que o Senhor está dizendo para os discípulos: vão na frente de barco, não fiquem aqui, eu estou mandando vocês, e depois que eu despedir as multidões, eu os encontrarei do outro lado, lá daquela baía, na cidade de Genezaré. Ok, até aí. Então era uma distância que podia ser vencida a pé por um homem, talvez 1 ou 2 horas de caminhada. Então o Senhor, ele fica só. E o tom, gente, nesse versículo é de urgência, porque ele diz assim: logo a seguir do quê? Logo a seguir dos milagres anteriores que o Senhor tinha realizado ali na presença dos discípulos. Versículo 21: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aí diz o 22:
logo a seguir. É um tom de urgência aqui nessa frase. A tradução seria imediatamente, né? Sem perda de tempo. Essa seria a tradução. O Senhor compele os discípulos a embarcar. E havia um bom motivo para isso, viu, meus irmãos? Por que o Senhor tinha acabado de realizar um milagre impressionante e ele não perde tempo de dizer assim: vocês não vão ficar aqui, vocês vão pegar o barco e vocês vão embora, né? Havia um bom motivo para isso, em retirar os seus discípulos daquele lugar o mais rápido possível. Aqui, rapidamente, né, olhando o contexto bem maior, tinha sido anunciado ao Senhor Jesus que o João Batista tinha sido o quê? Decapitado, né, pelo tetrarca Herodes. Herodes, ali Lucas vai dizer, nesse contexto, que Herodes queria conhecer a Jesus. O Senhor Jesus não tem a vontade de conhecer Herodes, ele se retira daquela terra, né, Nazaré, que era domínio de Herodes, ele vai para Betsaida, e em um barco circundando a costa do Lago da Galileia, que é o nosso caso aqui, o Mar da Galileia, ele vai para esse lugar afastado, para esse lugar deserto. As multidões ali no versículo 3, nós vamos ver, elas se reúnem, estão sabendo que Jesus está ali, então vão em bando, muita gente, se encontrar com o Senhor. E aí sim, ao desembarcar, o Senhor se depara com essa grande multidão, tem muitos enfermos, ele se compadece dos enfermos, aqui versículo 14, desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos, né? E ao fim da tarde o povo estava ali, estava com fome, o Senhor, ele fala acerca do reino de Deus, e com compaixão, ele alimenta miraculosamente a todos. É o versículo 15 até o versículo 21. Qual é a reação da multidão ao ser alimentada, né, de maneira tão espetacular? Quem vai falar sobre a reação da multidão é o apóstolo João, no Evangelho. João 6, 14, 15, falando dentro desse contexto, diz o seguinte: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Entenderam aqui a questão? Ele realiza o milagre e o povo diz assim: é esse o rei que a gente quer, né? As multidões queriam proclamar a Jesus rei, um rei político ali, né? E não é à toa que nos evangelhos, tanto de Marcos como Mateus, eles registram que logo após a multiplicação, terminado ali, o Senhor compeliu os seus discípulos a tomarem o barco e ir para frente, para o outro lado do lago. Está claro aí? É por isso que começa muito rápido, né? Logo a seguir, compeliu o Senhor. O Senhor Jesus não queria que os seus discípulos permanecessem na presença daquela mentalidade tão perniciosa, porque, olha, vamos eleger, vamos colocar o seu mestre como o nosso rei, né? O reino do Senhor Jesus não era o reino desse mundo. Ele mesmo se retira, né, para orar e está a sós com o seu Pai. Diz assim no versículo 23, e despedidas as multidões, ele subiu ao monte. Ali o povo queria vir proclamá-lo rei, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, os discípulos estão no barco, no meio do mar da Galileia, e o nosso Senhor está sozinho no monte, orando, não é? As multidões queriam proclamá-lo rei. E aqui, rapidamente, gente, cabe duas pequenas reflexões, tá? O único Jesus que os homens aceitam como rei é aquele Jesus que supre as suas necessidades materiais. Aquele Jesus que é capaz de lhes dar dinheiro, a saúde, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Aquele Jesus que não insiste numa mudança de vida, que não prega a santidade, que não fala de arrependimento. O mundo aceita um Jesus puramente comercial, meramente comercial. O mundo aceita Jesus como aquela figura de presépio, que só aparece uma vez por ano, na época de Natal. O mundo anseia por um Jesus como um gênio da lâmpada, que vive apenas para atender pedidos. Se você está com fome, ele multiplica pães. Você está doente, ele cura a sua doença. E para aí, esse Jesus nós queremos como rei.
E uma segunda reflexão rápida é que quando nós obtemos, e caso nós venhamos obter algum grau de reconhecimento, meus irmãos, por parte do mundo, assim como aquele povo diz assim, esse homem pode ser e deve ser o nosso rei. Se você obtiver algum grau de reconhecimento por parte do mundo, busque imediatamente a presença do Pai, a semelhança do Mestre. Ele despediu e foi orar. Por quê? Porque o risco de nos embriagarmos com sucesso, meus irmãos, e sermos tentados a esquecer a bondade de Deus e nos convencer que somos nós, né, que realmente somos importantes, somos nós que somos dignos do teu louvor, é muito grande, é muito grande. Ok, até aí? Vamos ver o versículo 24 a 26. 24 a 26. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. E aqui nesses 3 versículos aqui nós vemos as trevas, temos os ventos, vemos o terror, né? E enquanto o Senhor Jesus está orando ali no monte, os discípulos estão caminhando por mar, né, indo para Genezaré. Diz aqui no versículo 24 que eles estão a muitos estádios de distância, né? Muitos estádios de distância. E eles estavam sendo açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário, né? E é interessante, açoitado aqui no original, no grego, é ser testado, né? Sofrer tortura, ser afligido. Eles estavam sendo testados duramente pelas ondas. E o vento não facilitava, o vento era contrário. Olhem bem, no final da tarde o Senhor despede os seus discípulos. Final da tarde ali para os judeus é por volta das 5, 6 horas, né? Antes das 6 horas, os manda para Genezaré. De barco é uma viagem ali de no máximo 3, 4 horas. Barquinho pequeno, a vela, né? E o Senhor fica ali na praia, depois ele sobe para o monte a fim de orar, né? Mas eles só vão encontrar a Jesus, diz aqui, na quarta vigília da noite. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quarta vigília da noite é já alta madrugada, já chegando perto da manhã, entre 3 e 6 da manhã, da madrugada, que no caso é alta madrugada, né? E mesmo assim, eles ainda não tinham chegado em terra, já estavam 8 horas no barco. E eles não chegavam à terra, que por terra era um percurso de 2, no máximo 3 horas. Eles ainda não tinham chegado. Era um percurso que poderia ser cumprido facilmente, tanto de barco como a pé. Mas o vento os testava de maneira dura, o vento não era favorável. E, gente, imagina, você está num barco, não é como hoje um iate, né? É um barquinho pequeno, um barquinho de madeira simples, não é essas velas que nós temos hoje, é uma vela bem primitiva. Você está no meio de um mar, na verdade de um lago gigante, é noite, não tem luz como hoje, não tem cidades com muitas iluminações, está ventando, as ondas estão altas. Uma coisa que teria que já ter terminado há 5 horas atrás, você ainda está lutando. Eles estão o quê? Cansados. Não é? Eles querem que a noite termine, que raie o dia, que chegue ao porto seguro, mas eles não estão atingindo, não é exatamente o objetivo deles. E é por volta de 3, 4 da manhã que eles avistam um homem andando sobre as águas. Aí o versículo 25, na quarta vigília da noite, provavelmente 4, 5 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. O Senhor Jesus estava no monte orando. Estava no monte orando até aquele momento. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas é justamente já no finalzinho da noite que o Senhor vem ao encontro deles. E olhem a cena. Está escuro, está cansativo, as ondas estão aceitando, tem escuridão por toda parte, tem trevas por toda parte, está todo mundo cansado, está todo mundo irritado,
e de repente você vê um vulto caminhando pelo mar. Tenta imaginar aí do Rio Negro, à noite, naquelas paragens que não tem nenhuma cidade perto, escuro. Aí você vê alguém de branco andando sobre as águas. Como é que você ficaria, né? Ninguém vai imaginar que é uma pessoa, ninguém anda sobre as águas. Nem passou pela cabeça deles que era um ser humano, né? Quem poderia imaginar que alguém de carne e osso não submergisse estando de pé sobre as águas? O resultado, diz a palavra, que foi puro terror. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, né, aquele vulto, aquela aparição, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Alguém já falou que eles gritaram feito menininha ali, né? Nós não sabemos. Mas o contexto aqui é de terror. Eles estão aterrorizados, né? Eles veem alguém andando por sobre as águas. Quem não gritaria? Não, quem não gritaria? E a palavra fantasma no grego é fantasma mesmo, viu, gente? E a tradução de fantasma é aparição. E eu acho melhor a palavra que nós usamos aqui no Amazonas, é um vulto, né? É uma assombração, é um anjo da morte. Nós vamos morrer, né? O rei dos mares ou qualquer coisa assim está vindo nos pegar. Provavelmente alguns de nós até pularia do barco, né? O barco não está indo para frente, o rio, o vento, vou pular aqui, vou me salvar. O Evangelho de Marcos, ele registra, né, que o Senhor caminhava por sobre o mar, porque ele sabia da dificuldade que os discípulos se encontravam. E tinha o objetivo de ir e passar à frente do barco e ir adiante. Olha em Marcos capítulo 6, versículo 48. Aqui o Senhor, no contexto de Marcos, o Senhor está orando, está ali no monte, e diz a palavra assim: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, eles ainda estavam remando, tá? Olha o cansaço. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. O Senhor não estava querendo entrar no barco. Marcos diz que ele queria tomar a dianteira. Alguns comentaristas dizem assim, tomar a dianteira é ele passar pelo barco, e aí os discípulos conseguem acompanhar o mestre no barco e ele caminhando por sobre as águas. Mas ele vai caminhando, por quê? Porque os seus discípulos estão em dificuldade a remar, né? Mas os discípulos, meus irmãos, eles não reconheceram o mestre. Eles foram tomados de pânico, de medo. E nessa hora de medo, a mente pipoca em um monte de superstições, né? Essas superstições nublaram a visão deles do Senhor. E aqui a gente tem até uma pequena reflexão, porque situações como essa, em que nós estamos muito cansados, estamos chateados, estamos há muito tempo remando e não tem resultado, ou seja, situações limítrofes, meus irmãos, como aqui os discípulos estavam vivendo, por vezes tem o poder de embotar a nossa visão das coisas e nos levar a ver coisas que não existem, a nos enveredar pelos caminhos da irracionalidade. Alguém diz assim, não, mas isso era um caso. Não, às vezes quando você está numa situação difícil, você rema, o negócio não sai do lugar, e você começa a se desesperar, e você está cansado daquilo. Muitas das vezes você se deixa tomar pelo medo, pelo terror, e aí você começa a olhar coisas que não são reais. Você começa a tomar decisões irracionais. Isso é muito mais comum do que se pensa, né? Eu vou dar um exemplo de coisas que eu já ouvi por aí, né? Gente que está com uma desgraça na família há muito tempo, não está difícil a situação financeira, tem desemprego, o crente luta, ou aquele que está vindo na igreja e não vai para frente, e alguém chega e diz para ele assim, rapaz, deve ser maldição hereditária, tá? Você tem que quebrar. Você vai lá no culto da igreja tal, culto da libertação, culto da unção, o anjo Gabriel vai quebrar as correntes. E você deixa a Bíblia de lado, você deixa de olhar para o seu Senhor, e você ouve essas bobagens. Você vai e toma decisões irracionais, né? Outra coisa, coisas que eu já ouvi, olha, você não consegue vencer esse pecado, né? Por exemplo, o seu marido está atrás de outra, sua mulher está te traindo, deve ser encosto.
você está com encosto, faça corrente de oração forte, né? Faça lá o culto dos 7 dias, amarra as potestades, e aí a pessoa ela está tão mal, tão desesperada, e ela simplesmente se deixa levar por essas aparições. Vamos para um exemplo mais prático. Está lá o jovem, né? Diz assim: eu não sinto alegria com os meus pais, é chato ficar em casa, eu não gosto de ouvir meus pais, né? Não sente alegria com os teus pais? Aqueles pais que sempre te amaram, que de fato te amam desde que você nasceu, né? Porque os teus pais não dizem sim para todos os teus planos, não dão ok para os teus desejos, né? Então, faz o seguinte, né? Deixa esses caras de lado, né? Procura a tua felicidade, né? A tua liberdade. Vai procurar com os amigos, vai conversar com as suas amizades desse mundo. Essas pessoas vão te dar uma boa direção. Esses amigos não te amam. Quem te ama são os teus pais, desde que você nasceu. Você acha que alguém do mundo terá mais sabedoria que seus pais, a ponto de aconselhar melhor? Mas você está tão chateado, seus pais sempre dizem não, que você começa a ver nas amizades desse mundo algo que elas não são, e você começa a correr atrás. Meus irmãos, tem muitos exemplos, né? No desespero, no cansaço, no medo, nas trevas, nós pomos de lado a razão, a palavra de Deus, e nós nos deixamos guiar pelo emocional, pelo irracional. Nós tomamos decisões intempestivas, irracionais, precipitadas. Nós interpretamos as coisas de uma maneira que elas não se apresentam. Vemos as coisas de forma tola, e nós colhemos muitas vezes frutos amargos. Estão entendendo aqui? Os discípulos viram uma coisa que não deveriam ver, né? Mas sabe o que é mais irônico nessa passagem aqui dos discípulos nesse momento? É que há poucas horas antes eles tinham testemunhado uma grande demonstração do poder do Senhor na multiplicação dos pães. É logo em seguida, é cerca de 10 horas antes, eles estavam vendo o Senhor multiplicando pães e peixes. E eles ainda não tinham atinado que aquele que tem o poder para transformar e criar matéria é o mesmo que tem poder para subverter as leis físicas, é o mesmo que pode subverter as leis da química, é o mesmo que pode andar por sobre as águas, né? Quando nós esquecemos dos grandes feitos do Senhor, principalmente quando nós estamos acossados pelas circunstâncias, nós paramos de reconhecer o poder de Deus em nossas vidas. Ok? Até aqui? Vamos continuar, estamos vendo só a questão dos versículos. Versos 27 a 30. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E agora nós passamos de trevas, de medo, para poder, ousadia e fracasso, né? Então, entre esses versos 27 e 30, a situação ela muda de figura completamente, né? Porque agora nós podemos ver o poder do Senhor em ação, podemos ver um dos discípulos sendo ousado e podemos ver o seu fracasso. Então, só relembrando rapidinho, os discípulos estão aterrados, eles estão cansados, estão remando, o negócio não vai para frente, o Senhor se aproxima, eles gritam de medo, eles olham, não reconhecem o Senhor Jesus, e imediatamente, diz a palavra, o Senhor diz assim: tende bom ânimo, sou eu. Versículo 27, mas Jesus imediatamente, ou seja, eles começaram a gritar, e ele já disse: tende bom ânimo. No original é: tenham coragem, sejam corajosos, não temais, seria esse caso, sou eu. Se a gente pudesse traduzir assim no dia a dia, seria mais ou menos: se és mesmo o Senhor, e eu sei que é o Senhor mesmo, me chama que eu vou, dá a ordem aí que eu já estou pulando do barco. Isso, meus irmãos, é por toda a sua confiança no poder de Deus, e está disposto a fazer o que o Senhor mandar. É o que Pedro está fazendo aqui,
E eu chamo a atenção para um detalhe que às vezes passa despercebido, né? É o nível de fé com o Senhor. Que Pedro faz um pedido corajoso demais, eu não teria essa coragem não. E o Senhor, Ele não repreende a Pedro, Ele responde positivamente a sua fé e ousadia. Pedro faz aquele desafio e o que o Senhor responde? Você está duvidando que sou eu? Não, o Senhor diz, vem. Só isso, é versículo 29. E ele disse, vem. Qual foi a resposta de Pedro? Pedro nem parou para pensar. E Pedro, descendo do barco, olhem bem agora, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Para mim é tão triste quando eu leio alguns comentários dizendo assim, não, Pedro não andou sobre as águas, ele só quis. Quando ele colocou o pé para fora do barco, ele afundou. Tem os comentaristas que falam isso. Não, aqui está dizendo, ele andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Foi lá, onde Jesus estava. Então, Pedro, quando teve o seu pedido aceito, meus irmãos, ele de pronto obedeceu, ele se lançou em fé, o que é no poder de Deus. Ele pôs os pés para fora do barco. Tirem da cabeça de vocês aquela ideia de tudo claro, um mar calmo. Era escuro mesmo, tá? Era alta madrugada e tinha muito vento e as ondas açoitavam o barco. Pedro não está incrédulo, será que é Jesus mesmo? Acho que eu vou. Não, ele sabe que é o Senhor, ele sabe. Ele põe o pé para fora do barco e ele caminha. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso não sei nem se teria coragem de pedir uma coisa dessa. Mas Pedro, aquele intempestivo, Pedro, ele desceu do barco, com calma, ele pisou naquele chão molhado, aquele chão variante, balançante, e com os olhos fitos no seu Senhor, de forma que a gente não consegue entender maravilhosamente, contrariando tudo o que a ciência fala, ele anda sobre as águas. O milagre de Cristo em ação traz um dos seus discípulos para participar desse milagre em ação, meus irmãos. Olhem bem, ver o Senhor andando sobre as águas é impressionante demais. É impressionante demais. Mas ver Ele ordenar o seu discípulo com uma fé vacilante, fazer o mesmo que Ele, é indescritível. É indescritível. Né? Meus queridos, todos os discípulos estavam no barco nas mesmas condições que Pedro. Todos gritaram, todos se atemorizaram, todos ouviram a voz tranquila do Mestre. E não tem nenhum problema até aqui. Mas um deles ousou ir além da chamada tranquila do Senhor. Ele ousou preferir estar no meio do vento intempestuoso, na companhia do pastor amado. E isso é indescritível, né? É uma imagem esplêndida de fé, né? Tem muita coisa aqui nesse versículo, não dá tempo não vou explorar demais isso daqui, nós não temos tempo para fazê-lo. Basta dizer que Pedro andou, mas não foi muito longe, né? Versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Puxa, o que começou com uma fé ousada, agora começa a naufragar. Quando é que as coisas começaram a dar errado para Pedro, meus irmãos? Olhando para o texto, vocês têm uma ideia? Quando começou a dar errado? Começou a dar errado quando Pedro tira os olhos do seu Senhor e ele começa a reparar nas circunstâncias. Ele começa a reparar no vento, ele começa a reparar nas ondas, e de repente ele começa a pensar, peraí, eu estou em cima das águas, tem ombra quebrando aqui no meu pé, o vento está aumentando, o meu cabelo está sendo espalhado, está tudo escuro ao redor, o barco já está longe, eu não tenho como voltar, eu vou começar a afundar. Cara, eu posso afundar a qualquer momento. E ele começou a submergir. É impressionante, ele tinha acabado de ver no dia anterior, na tarde anterior, o Senhor multiplicando pães e peixes, curando enfermos, ele estava vendo o Senhor de pé sobre as águas, ele estava andando sobre as águas, e em vez de se firmar no fato de estar sendo sustentado miraculosamente por Deus em sua caminhada, em águas revoltas, ele dá lugar ao medo.
E aí começa a afundar. Puxa vida. Vamos adiante, depois eu volto para ver as aplicações disso daqui. Versículo 31 a 33. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. E aqui nós vemos a misericórdia de Deus para com Pedro, para com seus discípulos, e a adoração que se dá quando nós percebemos o poder de Deus. Meus irmãos, em resposta ao grito de fé de Pedro, porque veja bem, Pedro sabe que ele está na presença do Salvador, ele está afundando, ele grita ao Senhor, salva-me, salva-me. Isso é fé, porque se Pedro não tivesse mais fé nenhuma, ele ia morrer ali, mas ele tem fé no Salvador, que tem poder para salvá-lo. E diz a palavra que o Senhor prontamente, em outras palavras, imediatamente, lhe estendeu a mão e o tomou. Tomou, gente, no original tem o sentido de dar socorro, mas dar socorro no sentido também de agarrar. E um dos sentidos mais legais dessa palavra é apoderar-se com algo em mãos, prender, capturar. É como ele prendesse ali Pedro, capturou. Pedro não vai morrer. Ele agarra Pedro, ele socorre a Pedro, ele se apodera da vida de Pedro. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então notem que primeiro o Senhor toma para si Pedro, ele repreende depois, o prende em suas mãos, o levanta em segurança, e aí em seguida, com mansidão, ele lhe indaga sobre as dúvidas que o levaram a afundar. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E aqui nós temos que notar duas pequenas coisas sobre a mansa reprimenda do Senhor Jesus a Pedro. Primeiro, o Senhor não acusa Pedro de falta de fé. Repararam? Ele não acusa Pedro de falta de fé, mas de ter uma fé pequena, homem de pequena fé. No original, uma fé que confia pouco, ou que confia pouco. Ou seja, nas situações difíceis, a pessoa termina por falhar. A fé é pequena, ela se deixa levar pelas circunstâncias. Então aqui não é pela qualidade da fé de Pedro, mas é pela intensidade da fé, uma fé pequena. Segundo, a ênfase da resposta do Senhor, por que duvidaste? E aqui, meus irmãos, prestem atenção, está relacionado ao que não deveria ser possível de duvidar. Ou seja, como você conseguiu duvidar? Esse seria mais ou menos o texto, Deixa eu tentar explicar. O verbo em português, duvidar, no original, ela está num tempo verbal que não existe para nós em português. No grego tem um tempo verbal chamado auristo, e esse tempo é esquisito porque ele não está situado nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Isso dá um nó na nossa cabeça. Mas ele está situado pontualmente numa situação que está próxima do presente. Ou, como o pessoal gosta de dizer, no passado recente. Mas não necessariamente está no passado. Então ele está nesse tempo. E quando ele diz assim, por que duvidaste? Em geral, ele está indicando isso. Olha, você acabou de ver milagres, você acabou de ver o poder, em vista do que acabou de acontecer contigo, ou seja, andar sobre as águas, ver a multiplicação dos pães, me ver aqui sobre as águas, como pôde ter dúvidas? Como pôde duvidar? Entenderam aí? Não é uma reprimenda. Se você é um homem cheio de dúvidas, sua fé é fraca, você não tem fé, você não poderia duvidar em vista das coisas que você já presenciou, e presenciou agora, no passado presente, passado presente recente também, Resumindo, a exortação do Senhor não é uma reprovação por Pedro ter afundado, meus irmãos, não é, nem mesmo da falta de fé, mas sim de que a sua fé se desviou do foco e rapidamente esqueceu
que era o Senhor que o estava sustentando de forma incrível, de forma maravilhosa. A ideia é que Pedro não deveria ter dúvidas em face de tão grande prova do poder e da misericórdia de Deus. Estão entendendo aqui? Porque tem igrejas por aí que dizem assim, não, se você duvidar, você não tem fé. Deus não vai ouvir sua oração. Olha, você não foi curada porque você não teve fé. E coloca-se a fé em quem? Na pessoa. Não é o caso aqui. O Senhor não repreende Pedro nesse sentido, tá? Mas é que Pedro teve demonstrações muito claras do poder de Deus em operação. Ele não deveria duvidar. Está claro aqui, meus irmãos? E aí sim, logo em seguida, subiram ao barco, o vento cessou, os discípulos estavam juntos novamente, reunidos com o mestre, e tudo começa a ficar bem. Porque no versículo 32, 33, diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento, ou seja, o Senhor resgata Pedro e eles caminham para o barco. Pedro caminha na ida e Pedro caminha na volta. Tá? Cessou o vento e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Né? Agora nós vemos os discípulos de fato contemplando a Jesus pelo que ele realmente é. Ele é o Senhor da criação, ele é o Senhor dos elementos, ele é o verdadeiro Filho de Deus. É aquele que multiplica pães, é aquele que muda as leis da física, que subverte as leis da química, é aquele que não faz caso dos elementos dessa criação. Em face ao poder e misericórdia do Senhor, meus irmãos, não tem como não adorá-lo. É isso que está acontecendo. Então essa é a passagem de maneira geral. Tem centenas de aplicações aqui, né? E eu vou falar sobre algumas, tá? Ela é muito rica, essa passagem em aplicações, não tem como exaurir mesmo, mas hoje eu só quero me concentrar em uma aplicação, tá? Com algumas implicações. É que a fé se arrisca a falhar. Então vamos falar a primeira aplicação. A fé se arrisca a falhar, a primeira e única, na verdade, né? Aqui para mim hoje. Então, se há algo que salta à vista nessa passagem, meus irmãos, em termos de aplicação prática, tá? Estou falando de aplicação prática, é que a fé se arrisca a falhar. Deixa eu explicar isso aqui, né? Ante a visão de Cristo andando sobre as águas, Pedro, confiado no poder do Senhor, ele ousou pedir para imitar o seu amado mestre. O Senhor naturalmente disse sim, vem. Você quer andar comigo? Você quer me imitar? Vem, né? E Pedro não pensou duas vezes naquele momento não, meus irmãos. E corretamente ele não fez caso dos problemas que poderiam ter ao ir para a presença do Senhor Jesus. Mesmo que tivesse a andar sobre água, né? Ele nem ligou para as ondas, não ligou para os ventos. O mestre diz, vem, ele foi. Isso é fé, fé em ação, né? O desafio de Pedro, meus irmãos, é o tipo de desafio que agrada ao Senhor Jesus. É o tipo de desafio. É como se ele estivesse dizendo assim, és tu, Senhor? Sim, Senhor, eu sei que tu és o meu mestre. Dá-me poder, dá-me graça para andar contigo, mesmo nas tempestades. Quero te servir, eu não quero ser servido, quero obedecer, mesmo que isso pareça ridículo, mesmo que eu falhe nesse sentido, mesmo que seja algo temerário na presença dos outros. Eu quero falar de ti para os meus parentes, confiado em ti, mesmo que eles considerem que seja loucura. Eu quero me guardar em santidade para o cônjuge que o Senhor tem preparado para mim, mesmo que para isso eu sofra algum tipo de ridicularização dos meus colegas. Vou esperar o tempo certo da tua resposta, ainda que ela demore. Procurarei frear minha língua, ainda que eu perca atenções nos grupos em que eu participo. Serei testemunha do teu amor, ainda que eu seja rechaçado, ridicularizado. A esse tipo de desafio, meus irmãos, o Senhor ele sempre vai responder para essa fé ousada, vem, anda comigo, vem até mim, eu te darei poder para fazer isso. É Ele que dá, né? O Senhor ele não considerou estapafúrdio o pedido de Pedro.
Não tem nem assim uma brincadeira do Senhor, ele não reprova, ele não diz para Pedro assim: olha cara, olha bem o que você está pedindo, né? Aqui é perigoso, né? Se você quiser vir, ok, mas venha por sua própria conta e risco. Não há isso. Alguém diz assim: é muita ousadia de Pedro pedir, mas Pedro pediu para estar com o Senhor. Quero estar aí contigo, quero viver contigo. O Senhor vai dizer: vem. Como o pai que está de olho no desenvolvimento do seu filho, que calmamente observa os primeiros passos trôpegos, ele está sempre pronto a socorrer quando o filho começa a falhar. Foi assim que ele fez com Pedro: pode vir. Mas o nosso Senhor nos ama, Ele é o nosso Pai. Ele diz assim: vem e te arrebenta aí. Não, Ele está perto. Como o Pai está sempre pronto a nos auxiliar. Pedro, nessa caminhada, sob o olhar atento do Senhor Jesus, ele perdeu o foco, meus irmãos. E aqui é o problema, Na alta madrugada, afundar naquelas águas revoltas era a morte, né? Pedro havia momentaneamente falhado em seu propósito de chegar o mais próximo possível daquele que é o Senhor de todas as coisas. Ele pediu, o Senhor disse: vem. Ele foi por fé. A fé se arrisca a falhar, e ele falhou aqui. Olha, aqui eu já ouvi gente pensando o seguinte, e há quem pense assim no seu coração: olha o caso de Pedro. Pedro quis se mostrar, Pedro quis posar de corajoso, olha o que deu para ele. Ele afundou, logo ele teve que pedir socorro, né? Se ele não tem fé, ele nem deveria tentar uma coisa dessa, né? Eu nem tentaria, eu ia ficar no barquinho à espera do Senhor chegar junto, eu não sou doido. Muita gente olha para essa passagem, e nesse tipo de pensamento, sutilmente em seu coração, dá um voto de reprovação a Pedro, que ousou sair do barco para estar junto do seu Senhor. E, por contraste, dá um voto de aprovação aos discípulos que permaneceram em segurança. Qual teria sido a sua escolha? Andar sobre águas revoltas em direção a Cristo, ou esperar o Senhor na segurança do barco? São duas questões, né? Mas nenhuma delas está errada aqui, não. De fato, Pedro, meus irmãos, ele falhou em seu intento. E talvez alguns de nós vejam em Pedro essa pessoa precipitada, impulsiva, essa pessoa que não reflete muito antes de decidir, que falha em lugar de ter sucesso. Mas percebam uma coisa, e isso é graça, né? Ao buscar responder ao chamado do Senhor, só Pedro andou sobre as águas, nenhum dos outros andaram. Só Pedro andou sobre as águas. Ele afundou, é verdade, mas ele andou sobre as águas, né? Ele foi resgatado pela forte mão do Senhor, e ele voltou andando sobre as águas para a segurança do barco. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Ele andou junto com o Mestre sobre águas revoltas. A fé saudável, ela se sustenta no poder de Cristo, e ela se arrisca até afundar. Você vai perder um ano da sua faculdade, vai para um seminário, você vai se arrebentar, vai acabar com a sua vida, mas a fé se arrisca, fala, pode ser que dê tudo errado, mas ainda assim o Senhor não nos desampara no erro. Os irmãos estão entendendo? Tranquilo até aqui? Meus irmãos, eu só quero esclarecer um ponto, tá? Olha, não há nenhum problema em permanecer no barco, com os olhos fitos no Senhor, que também caminha sobre as tempestades, porque Ele vem ao nosso contra, Ele vem para nos salvar. Também não é reprovável caminhar por fé em direção ao Senhor Jesus, com os olhos fitos nele, imitar os seus passos, mesmo em estradas que não pareçam tão sólidas aos olhos do mundo. Não tem nenhum problema. Se Ele nos chamou, a gente vai, a gente move os nossos corações em direção a Ele, nós não temos que temer não, ok? E por último, também não é nenhuma tragédia falhar ao procurar andar com o Senhor. Não é problema gritar, bradar por sua graça, pelo seu socorro, e ser resgatado pela poderosa mão. Estão entendendo? Os que ficaram no barco não tiveram nenhum problema. Pedro, ao caminhar, não tem nenhum problema em fazer um pedido ousado.
Pedro afundar também não tem nenhum problema, porque ele está com o seu Senhor, ele clama ao seu Senhor, né? O Senhor que nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o reino, os filhos do seu amor, também nos resgatará, e já fez o resgate maior. Mas qual é o problema, meus irmãos? Qual é o verdadeiro problema? Qual é o erro maior? Qual é a grande tragédia? É não estar com os olhos fitados, mirados em Cristo Jesus, e andar por estradas dessa vida, confiado unicamente no poder do seu braço, nas suas próprias habilidades, na sua capacidade, no seu discernimento. Essa é a tragédia, essa é a desgraça. E isso não é fé, tá? Isso é sabedoria mundana, é soberba, é ter o foco da sua vida centrado unicamente em si, é confiar unicamente em si, na força do seu braço. Os discípulos que ficaram no barco disseram assim: o Senhor deve estar vindo para cá, vamos esperar. Pedro disse: eu quero estar com ele. Beleza também, pode ir. Nenhum estava errado, e não está errado falhar não, porque se você está no caminho do Senhor, Ele sustentará o seu servo. Pedro duvidou no sentido de começou a olhar para as circunstâncias. Meus irmãos, quem não tem fé se estriba apenas em si mesmo, e para essa pessoa falhar não é uma opção. Quantas pessoas nesse mundo já tiraram a vida porque falharam nos seus negócios, nos seus casamentos, nos seus planos, perderam seus bens? Para o mundo, falhar não é uma opção, falhar é ser jogado para os cães, falhar é ser rebaixado, é uma tragédia dolorosa. Mas a fé saudável, ela se arrisca a falhar. E a fé saudável fitando o Senhor. Por quê? Porque essa fé, ela repousa na misericórdia e no poder de Cristo Jesus. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Há várias situações em que a fé se arrisca a falhar, várias. Vou colocar só algumas para a gente terminar aqui. Por exemplo, a fé se arrisca a falhar quando buscamos respostas em oração. Um exemplo, né? O cristão cuja fé está no Senhor, ele sempre vai buscar o consolo na presença de Deus, em oração, e sempre. Nesse momento de intimidade com o seu Criador, ele está à vontade para derramar o seu coração em súplicas, em ações de graças, quanto às suas necessidades diárias, né? Quanto às suas dúvidas, quanto às suas angústias. Na oração, o nosso coração busca Deus, mas também na oração, nós nos agarramos às nossas necessidades e colocamos na presença do Senhor essas necessidades. E nem sempre, meus irmãos, as orações são atendidas, né? Aliás, algumas, além de receber um rotundo não à sua solicitação, acabam recebendo também uma reprimenda amorosa do Pai. Mas em oração nós nos arriscamos a pedir, sempre lembrando: Senhor, seja feita a tua vontade. Vocês lembram o caso de João e Tiago e João, né? Chamados filhos do trovão? E eu acho que a mãe dele também era uma filha do trovão, né? Porque em certo momento eles fizeram também um pedido ousado ao Senhor. Mateus 20, 23, só para vocês terem uma ideia desse pedido aqui, é quase um pedido de oração, né? Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos aqui Tiago e João, né? E adorando ao Senhor, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Gente, mas beleza isso aqui, não está pedindo nada de errado não. Meu filho, eu quero que fique do lado do meu Senhor. Mas a pessoa não está sabendo o que estava pedindo. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. E aí ele se volta ali por 2: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, e o cálice que o Senhor vai beber é a sua morte. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Mãe e filhos fizeram um pedido ousado: queremos sentar pertinho de ti em teu reino por toda a eternidade. Olha, pedido lindo, maravilhoso, né? Eles se arriscaram aí, meus irmãos, se arriscaram muito. Receberam o quê? Um claro não. Né? Ainda receberam uma reprimenda, né? Vocês não sabem o que estão pedindo, né?
mas eles receberam do Senhor a promessa que eles beberiam do mesmo cálice dele, né? Mesmo em meio à morte, eles dariam testemunho até a morte do Senhor Jesus. Meus irmãos, a fé ela se arrisca a falhar em muitos pedidos ao Senhor, mas essa fé ela repousa na soberania de Deus, né? O irmão chega para você e pede algo, né, para a oração, e você responde: eu vou orar por ti, meu irmão. A oração de fé pela restauração do teu corpo e alma. Deus ouve orações, e você vai e ora, e clama, e coloca-se de joelho, né? E o doente não se levanta da cama, o doente morre. A fé se arrisca a clamar ao Pai por pedidos. Isso para nós não é impedimento. Tem gente que nem ora assim, fica travado. Não, porque Deus sabe tudo, Deus sobre soberania, Ele já sabe que eu vou pedir, então não vou pedir nada. E a pessoa nem se arrisca. Vem alguém do mundo e diz assim: olha, você que é da igreja, ore por mim. E você, evita até dizer: eu vou orar, porque vai que a sua oração não é respondida, e você vai falhar miseravelmente na presença do outro. Lembra de Paulo? Paulo chega: Senhor, retira de mim esse espírito da carne, né? Está me perturbando a paz de espírito. E ele ora 1, ora 2, ora 3 vezes. Deus não lhe responde positivamente. Suas esperanças em oração falharam em termos de resultados práticos, mas não ficou sem resposta da parte de Deus, a ponto do apóstolo dizer em 2 Coríntios 12:19, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A fé se arrisca a falhar, meus irmãos. Como crianças, nós podemos ir com ousadia pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo nosso Salvador, sabendo que o nosso Pai haverá de responder-nos soberanamente, no devido tempo, de acordo com a vontade dEle, e vem ao encontro das nossas necessidades, tá? Então a fé se arrisca a falhar ao buscar ao Senhor uma solução em oração. Isso não tem nenhum problema, tá? Porque nós nunca ficaremos sem resposta, pode não ser aquela que a gente queira. Outro momento que a fé se arrisca a falhar, né? A fé se arrisca a falhar quando nós buscamos evangelizar, e isso daqui trava os crentes de uma maneira impressionante. Um dos feitos mais ousados dos cristãos, a meu ver, é você, de acordo com a ordem do Mestre Senhor Jesus, que é de evangelizar, é você se lançar nos mares agitados da evangelização. E são mares agitados, viu? Nós saímos com grande alegria, né, para evangelizar. Frequentemente nós voltamos com mãos vazias, frequentemente, né? Sem nenhuma alma submissa a Cristo Jesus. Tem igrejas, tem pastores que amargam meses inteiros sem presenciar nenhuma conversão genuína, mesmo pregando a palavra de Deus ali com muito temor. E tem muitos que dizem assim: eu nem vou falar para fulano, porque ele nem vai me ouvir, né? Vai que ele não goste, fale uma coisa chata, né? Vai que me ofenda. E a pessoa, com medo de falhar, ela não evangeliza, né? Vocês lembram do episódio em que os discípulos foram chamados para expulsar um jovem que estava possesso, e eles não conseguiram expulsar? E aí esses homens chegaram para o mestre e disseram: olha, nós chamamos os teus discípulos, mas não puderam expulsar o meu filho que está endemoniado e se debate. E os discípulos, quando foram chamados, eles se dispuseram, eles foram lá, e diz a palavra que todos falharam. Mais tarde os discípulos buscaram ao Senhor Jesus e foram perguntar as causas do fracasso, porque eles não conseguiram expulsar. E o Senhor responde em Marcos 9, 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Em quantos lugares os apóstolos tentaram pregar e não houve convertidos? São muitas.
O medo e a dúvida não podem ser impeditivos, né? Não podem nos paralisar, não devem nos levar a afundar na fé. Por que duvidaste? Porque o próprio Senhor nos deu autoridade para pregar a sua palavra, né? A fé em Cristo, ela nos compele a evangelizar, mesmo sob o risco de falhar. Uma das situações mais tristes para mim, há muitos anos, logo no início da minha conversão, que eu fui pregar, e meu pai, que eu sempre convidava, que nunca ia, um dia eu disse assim: vamos semana que vem para a igreja? E ele disse assim: eu vou. Eu fiquei tão perturbado, porque eu tinha certeza que eu ouvi um não. Eu disse assim: uau, eu não falhei, né? E no dia seguinte o pastor da igreja disse assim: meu irmão, vou ter que viajar, pregue domingo que vem. Eu e meu pai, acho que é a terceira pregação que eu ia pregar na vida. Ou fui para aquilo lá e dizendo assim: vai ser a desgraça aqui, porque meu pai não ouve, né? E eu estava com medo de ser a única oportunidade. Eu acho que eu fui pentecostal, batista, fui de tudo naquela pregação. Fiz apelo, fui o que for, eu queria que ele se convertesse. Chamei gente, apareceu umas 4 pessoas na frente, eu não sabia nem o que fazer, nunca ninguém tinha aceitado nenhum apelo. Eu e meu pai lá sentado. Terminou a pregação, fui levar para casa, eu disse: gostou? Né? Toda religião é boa. Falhei miseravelmente, né? A fé se arrisca a falhar. Preguei o que eu podia na esperança de meu pai se converter. Não sei se no fim da vida ele tomar uma decisão diferente, mas nós não devemos nos paralisar em falar ao Senhor com medo de as pessoas virarem a cara para nós. A fé se arrisca, meus irmãos. Outro, a fé se arrisca, e aqui, para todos nós, a fé se arrisca a falhar quando buscamos obedecer ao Senhor, né? Quando nós buscamos obedecer ao Senhor, nós não temos garantias de que as coisas ocorrerão segundo as nossas expectativas. Qual era a expectativa de Pedro? Era ir lá, chegar com o Senhor e voltar ali, né, posando, né, um desfile, vou e volto. O Senhor disse: vem, e ele obedeceu. Aconteceu segundo suas expectativas? Não. Mas isso o paralisou, deixou dentro do barco? Não, né? Quando nós buscamos obedecer ao Senhor, nós podemos ter as nossas expectativas, né, retiradas. Por exemplo, né, você é um pai, você busca obedecer às Escrituras, você busca viver aquilo que diz assim: pais, criem seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Mas no dia a dia, invariavelmente, quando você tenta ensinar a disciplina e a admoestação do Senhor aos seus filhos, muitas das vezes eles ficam chateados, eles não querem ouvir, eles viram a cara, muitas vezes são desobedientes, eles não alegram o seu pai, e às vezes você começa a pensar assim: meus filhos vão deixar de me amar, e você começa a olhar para as circunstâncias, né? Meus filhos, minhas filhas não me obedecem, é melhor não falar mais nada, senão a gente não vai conseguir conviver bem, e você tirou os olhos da obediência de Cristo, você começa a afundar, né? Então, se você busca obedecer a palavra do Senhor, desse aspecto, você se arrisca a ter filhos chateados contra você, de cara virada, desobedientes, você se arrisca. No entanto, meus irmãos, a fé, ela nos leva a obedecer a palavra de Deus. Mesmo que os resultados do ponto de vista prático, do dia a dia, não sejam o que nós esperamos, a nossa esperança está no Senhor. Pior é não obedecer ao Senhor, para não ter embates. Eu vou ensinar meus filhos, eu vou ensinar minhas filhas, mesmo que às vezes elas se chateiem com isso. Mas não vou fazer porque eu vou perder o amor dos meus filhos, das minhas filhas. Fazendo isso, você desobedece ao Senhor. Você olha para os ventos, você começa a afundar. Outro exemplo bem familiar. A esposa que, ao ler as Escrituras, ela foi convencida a buscar ser submissa ao seu marido como se fosse ao Senhor.
Ela olhou, ela viu na palavra o exemplo das mulheres santas que outrora procederam assim, se animou a seguir seus passos. É isso mesmo, Deus está dizendo, vem, e ela vai. Talvez em sua mente ela diz assim, olha, tudo vai muito bem, vai estar tudo bem, eu vou andar por cima das águas turbulentas do casamento, eu vou triunfar, não sei, eu não tenho nenhum problema isso, tá, meus irmãos? E ela pode até pensar, olha, talvez o meu testemunho excelente renda até louvores das pessoas, do meu esposo, está tudo certo, é isso mesmo, esse é o chamado da fé, vai por aí mesmo. Mas, porém, ao buscar obedecer, ela começa a perceber que o seu testemunho, em vez de trazer louvores, traz zombaria das amigas, dos colegas, em alguns casos até alguma exploração no seio familiar, né? E aos poucos ela pode pensar que isso não lhe rendeu os frutos que ela esperava. E se ela começar a reparar nas mulheres em volta que não honram os seus maridos, ela vai começar a afundar na fé. Ela tirou os olhos do Senhor, ela falhou em seus intentos. Mas ao buscar ser submissa, talvez ela falhe aos olhos do mundo. Talvez ela falhe aos olhos do mundo, né? Certamente, se ela clamar, o Senhor está de pronto ali para ajudar, pessoal, para vir ao socorro. Concluindo isso aqui, o sucesso da obediência, meus irmãos, reside não nos frutos que nós esperamos, reside justamente na própria obediência ao Senhor, ainda que os resultados não sejam aquele que nós queiramos, né? A fé, ela sempre se arrisca a falhar quando ela busca obedecer. Toda vez que nós buscamos obedecer, nós temos medo das dificuldades que virão com a obediência, seja em submissão, seja na criação dos filhos, seja na obediência às autoridades, seja na questão da falar a verdade, nós nos arriscamos. A fé se arrisca, né? E por último, e essa é talvez mais conhecida de todos nós, a fé ela se arrisca quando ela busca amar. Quando nós buscamos amar o nosso próximo, nós nos arriscamos, né? E esse é o maior risco, né? Ao buscarmos caminhar em direção ao Filho de Deus, né? Porque nós nos arriscamos gravemente, né, quando nós tentamos amar os outros. E, meus irmãos, não dá para ficar no barco da indiferença em questão de amor, não. Nós temos que sair do barco, nós temos que ir em direção ao nosso próximo, nós temos que amar os nossos inimigos. O próprio Senhor Jesus nos fala em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Lucas 27 diz assim, digo-vos porém a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Essa é a chamada do mestre, venham, amem. Amem a vocês como eu amei vocês irmãos, e amem seus inimigos também. Ele amou o mundo, e o que o mundo deu em troca? O odiou. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros odiou a mim. Eu estou amando, mas o mundo não está dando os frutos desse amor, né? Ele amou os seus inimigos, e como resultado, os seus inimigos o crucificaram. Eles negaram o santo de Deus e em seu lugar escolheram um homicida, escolheram Barrabás. O amor de Cristo foi completo, sem limites, mas aos olhos do mundo, esse amor falhou em todos os seus resultados, mas aos olhos do Pai, completo, perfeito. Meus irmãos, o Senhor Jesus, que é a própria, estou terminando, a própria expressão do amor de Deus, Ele caminha sobre o mar do ódio, desde a queda do homem, e Ele nos convida a caminhar com Ele sobre esse mar revoltoso da indiferença do coração humano, e ao amar, nós corremos um dos maiores riscos, o de não sermos compreendidos, de amargarmos dolorosa indiferença, de sermos rejeitados e deixados de lado. Mas nós devemos, em obediência, amar uns aos outros, mesmo quando o amor falha, esse não é retribuído, a ajudar uns aos outros, mesmo que não recebamos nada em troca, ensinar o conselho de Deus, mesmo quando ele não é reconhecido, mesmo quando nós somos insultados por sermos cristãos, e até mesmo dar a nossa vida por aqueles que nos odeiam. É esse o pedido, é esse o chamado, Senhor, vem. Temos que andar em cima desse mar, a fé se arrisca a amar, mesmo que receba ingratidão em troca. Tem gente que não quer amar,
porque só ama se tiver a certeza que vai ser amado. Não se arrisca, não sai do barco da indiferença. Não, eu só vou fazer isso se eu tiver certeza que eu vou receber algo em troca. Eu vou fazer se a pessoa não vai receber bem, não vai gostar de mim. Eu vou me submeter ao meu marido, mas ele não liga para mim. Eu vou amar minha esposa, mas ela não faz nada em troca. Eu vou ensinar aos meus filhos, mas meus filhos não me compreendem. Eu quero obedecer meus pais, mas eles são distantes. A fé se arrisca a amar, mesmo que ela falhe em seus resultados práticos, meus irmãos. Ainda que não recebamos nada em troca, nós só tenhamos que manter os olhos fitos do Senhor ao andar sobre o oceano da indiferença na alma. E se você falhar nesse processo? Se você falhar, lembra que se você falhar ao buscar ir em direção ao seu Senhor, Ele não vai estar longe de você, Ele vai estar ali do seu lado, Ele vai estar com a mão estendida. Não se preocupe com isso, não se preocupe se você não for recebido, se sua palavra não for ouvida, se o seu amor não for recompensado. Não ligue para isso, não se paralise com medo de falhar, porque se falhar, o mestre está do lado. E concluindo, meus irmãos, finalizando mesmo, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor sobre todas as coisas criadas. Ele é o Senhor do seu povo, e em sua soberania Ele testa seus filhos, e muitas das vezes Ele permite que os seus filhos sejam arrastados pelos mares revoltosos das tribulações dessa vida. E olha, nem sempre o socorro virá logo no início da noite, não virá, né? Às vezes o socorro só virá lá na alta madrugada, na quarta vigília da noite, antes do sol raiar, como foi o caso dos discípulos. E ainda assim, o cristão, ele não está só nesse Manaus, viu? Você não está só, você não está só. O Senhor, Ele caminha por sobre as águas, e a voz dele não pode ser abafada pelo rugir das tempestades. Diz o salmista em Salmo 29, é um salmo lindíssimo, Salmo 29, falando sobre a poderosa mão de Deus, versículo 3 e 4, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja ao Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ele anda por sobre as águas, e essa palavra tem que nos trazer encorajamento, porque a própria palavra também em Salmos diz assim: mas o Senhor nas alturas, Ele é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Salmo 93. Então, meus irmãos, nós não estamos sozinhos nas tribulações dessa vida. O Senhor caminha com o seu povo. Não temam as ondas que virão, e elas virão, tá? A fé genuína, ela não está amarrada pelas dúvidas, ela não está paralisada, ela se arrisca a falhar. Que o Senhor Deus nos guarde nesse 2021 com os olhos fitos nele. Amém? Meus irmãos, enquanto eu ouvia o servo do Senhor pregando, eu me lembrava que Deus faz perguntas que nos fazem pensar profundamente por dias e semanas e anos, não é? Onde estás? Que fizeste? Por que duvidaste? Alguém disse que Deus é Deus porque Ele não tem só poder. As ondas têm poder porque Ele deu poder. As doenças têm força porque Deus deu força às doenças, mas Deus tem poder sobre o poder. Esse é um diferencial muito grande. Então, como aprendemos hoje à noite? Arrisquemos mesmo, porque quando algum poder se nos opor, ou se nos opuser, lembremos que aquele que tem todo o poder, Ele pode reverter a situação, porque Ele tem poder sobre o próprio poder que Ele delegou
todas as coisas, como a natureza, como as forças das trevas, como aquilo que possa se nos opor. Muito bom ouvir isso, meu irmão Kelson, muito bom a gente poder refletir sobre essas coisas. Obrigado, Deus, por este momento solene, onde o Senhor nos encoraja, nos conforta, nos ensina. Ajuda-nos a refletirmos na pergunta e na afirmação que fizeste a Pedro naquela noite. A afirmação é que de fato somos pessoas de pequena fé. E só o Senhor pode aumentar. E dá-nos, Pai Santo, a graça de termos a resposta cristalina do que nos leva à dúvida, para que possamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Agora leva-nos para os nossos lares na tua paz, em nome de Jesus, e rogamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, com todo Israel de Deus, agora e para sempre.